Opa, aqui é o Alessandro da EasyServe e nesse vídeo eu vou te mostrar como o sistema funciona. O EasyServe é um sistema feito para quem trabalha com prestação de serviços. Ele atende quem trabalha com ar-condicionado, detetização, higienização de estofados, limpeza residencial e comercial e qualquer outro serviço que é prestado no local do cliente. Então, se você tem uma empresa de prestação de serviços e você presta serviços no local do cliente, o EasyServe te atende também, tá? Quando você faz login no sistema, é essa tela que você vê, né? Assim, é dessa forma que você vê. Se você estiver acessando do seu celular ou também do aplicativo Android, vai ser tudo exatamente igual, não muda absolutamente nada. Então, eu vou mostrar como o sistema funciona pelo computador. Mas se você tiver no celular, é exatamente igual, não muda absolutamente nada, tá? Quando você loga, a primeira coisa que você vê é a agenda, né? Porque o que é o mais importante numa empresa de prestação de serviços do que a agenda? Você saber quais são os clientes que já estão agendados, né? Quando você tem disponibilidade para atender, quais são os clientes que você já concluiu o serviço e falta faturar, ou seja, você pela agenda, você vê todo o fluxo de trabalho da empresa, tá? Então, aqui eu vou simular como se fosse uma empresa de ar-condicionado, mas a lógica é a mesma, só substituir o serviço de ar-condicionado pelo serviço que você presta. E, basicamente, assim, a gente tem três caminhos, né, para você prestar um serviço, né? Caminho número 1, o cliente entra em contato com você e te pede um orçamento. Então, você vai fazer o orçamento, vai mandar para o cliente esse orçamento por e-mail, e aí o cliente vai aprovar o orçamento e aí sim você vai agendar o dia para ir lá executar o serviço. Outro caminho, o cliente entrou em contato, gostou do serviço, gostou da sua empresa, já quer fechar na hora. Então ele te pergunta, quando você pode vir? Você já vai olhar na agenda a disponibilidade e já vai fechar o serviço ali na hora. E a terceira opção é quando o cliente o cliente pede uma visita, né? Você vai até uma visita e aí dessa visita você gera um orçamento e ali mesmo você gera o agendamento quando o cliente aprovou. Então eu vou mostrar assim esses três caminhos que é o que acontece no dia a dia. Primeira opção é o cliente pede um orçamento. Então o cliente entrou em contato e pediu um orçamento de fazer uma instalação de ar-condicionado, por exemplo. Dentro do sistema não tem a opção de você ter orçamentos, ordem de serviço e faturas. Isso não é separado, é tudo junto. Por quê? Para não complicar e não desorganizar. Então, em vez de controlar 3 documentos, você controla apenas um, chamado pedido. E eu vou mostrar aqui na prática como é que isso funciona. Então, primeiro passo, vamos cadastrar esse cliente. Vamos colocar aqui, qual que é o nome? Seu nome é João Antônio, por exemplo. Você pode perceber que aqui, ó, quando eu coloquei João, ele apareceu João Roberto e João Paulo. Ele já buscou os clientes que tem no banco de dados, que já estão previamente cadastrados. Se o cliente não está cadastrado, esse cliente ele não existe aqui ainda. Então, ele me dá aqui já a opção de cadastrar o cliente. E aqui eu vou cadastrar o cliente. Vou colocar aqui nome, né? João Antônio. Então, nesse momento, eu não vou pegar CPF, não vou pegar CNPJ, não vou pegar nada. Vou pegar o quê? O telefone do cliente. Vou pegar o e-mail desse cliente. Vou pegar aqui o endereço que ele me passou. Vou colocar aqui Avenida Apartamento 35A, vamos supor, Itaim, São Paulo, São Paulo. Eu não vou colocar o CEP aqui, vou colocar salvar. Ele já cadastrou o cliente, ok? E aí ele voltou para onde a gente estava, que era na criação do pedido. E aí o que eu vou fazer? O quê? Vou preencher aqui o que o cliente está me pedindo. Instalação de ar-condicionado de 9.000. Descrição, só se eu quiser, eu posso descrever aqui, como se eu estivesse descrevendo aqui o que é para ser executado, entendeu? Nesse caso eu não vou preencher nada. Início, término, responsável, nesse momento não, porque o cliente só quer um orçamento, ok? Então eu vou clicar aqui em salvar. Então ele já me carregou aqui os dados do cliente, né? O serviço, o nome do cliente, endereço. Aqui o símbolozinho da agenda fica aguardando agendamento e o status aqui fica como orçamento. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui em serviços, vou pegar da minha tabela de preços, né, o serviço, a instalação de ar-condicionado de 7, 9.000. Você vê que ele já me puxa todas as informações, porque eu já deixei isso previamente cadastrado. Está aqui já o preço, ok?
se eu quiser dar um desconto para esse cliente, eu posso colocar um valor ou eu posso colocar um percentual. Então, o cliente chorou, o cliente tirou R$100 do meu preço. Então, ficou 550 com desconto. Forma de pagamento, eu coloquei que iria ser 50% no início, 50% no término. E pronto. Qual o próximo passo? Eu vou clicar aqui e vou clicar em enviar. Quando eu clico em enviar, o cliente vai receber no e-mail dele esse pedido, só que em formato de PDF. Ou, se você preferir, você pode vir aqui e clicar aqui em imprimir. E aí você vai ter o quê? Você vai ter o PDF, ou seja, todo bonitinho aqui, com o logo da sua empresa, os dados da sua empresa, né, o número da OS, todo o endereço do cliente, né, o serviço que está sendo solicitado, aqui o orçamento, ok? Aqui a forma de pagamento e aqui os termos e condições gerais, que isso aqui é o quê? É basicamente aquela informação do que está incluso e o que não está incluso nos serviços, garantia, ou seja, todas aquelas informações que é importante você colocar, formalizar para o seu cliente, tá? E aí você pode fazer o download disso aqui e mandar para o seu cliente formalizado, tá bom? E aí qual que é o próximo passo? O próximo passo vai ser você fazer o quê? Você fazer o acompanhamento disso. Então você pode ver aqui que quando eu entro aqui em pedidos, ó, pedidos, eu entro aqui em pedidos, eu tenho aqui todos, orçamento, agendado, em andamento, concluído, faturado, reprovado e cancelado. Ou seja, são os estágios de cada pedido. Então, qual que é o objetivo? É eu pegar todos os meus pedidos que estão em orçamento e passar eles para agendado. Por quê? Porque se eu estou fazendo isso, significa que eu estou vendendo, eu estou aprovando meus orçamentos, tá? Então você consegue fazer o acompanhamento. Você pode olhar, pegar todo dia, abrir e falar, poxa, deixa eu ver quais são os orçamentos que eu tenho aqui que está aguardando a aprovação do cliente. Vou pegar o telefone, vou ligar para esses clientes, vou fechar, vou dar desconto, vou fazer o possível e o impossível para fechar com esses clientes, entendeu? Então você faz todo o acompanhamento. Então vamos supor o seguinte, que o cliente ele ligou para você, deu 2 dias, 3 dias, o cliente ele ligou para você e falou assim, tudo bom, vocês me mandaram um orçamento aqui de instalação de ar-condicionado, eu quero fechar, eu quero agendar com vocês. Aí você vai virar para o seu cliente e vai falar assim, qual que é o número do seu pedido? Né? Qual que é o número do pedido? Esse aqui, ó, 429. Aí é só você vir aqui, ó, na lupinha, digitar aqui, ó, 429. E aí ele vai aparecer ali, ó. Entendeu? Ou seja, você na rua, no carro, em qualquer lugar, você já consegue puxar isso aqui. Então você puxa, fala, seu João, tudo bom, realmente, etc. Vamos fechar? Aí ele, sim, vamos fechar. Quero fazer. Pô, legal. Para quando o senhor quer fazer? Eu quero fazer para o dia tal. Quero fazer para o dia 9. Você pode? Ele fala assim, eu posso, só que só na parte da tarde. Porque ó, você já está vendo aqui ó, que tem um pedido para começar às 9 horas. Então, se, por exemplo, você tem uma equipe só, se você só tem uma equipe ou se você trabalha sozinho, né, você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Agora, se, por exemplo, você tem várias equipes, por exemplo, ó, por exemplo, aqui, ó, eu consigo ver meus 3 colaboradores, né, eu mais 2. Então, eu posso, no mesmo dia, colocar serviços para um ou para outro, entendeu? Ou não. Então, vamos colocar aqui nesse caso aqui, que, por exemplo, poxa, não dá, o cara ele também não quer de manhã. Aí você fala, olha, desculpa, mas essa semana a gente está super cheio, está super corrido. O único dia que eu posso te atender de manhã vai ser no dia 15. Aí ele, não, tudo bem, então vamos fazer então no dia 15. Pô, beleza. Então você vai fazer simplesmente o quê? Você vai vir aqui, ó, vai abrir o pedido que você acabou de pegar. Você vai vir aqui, colocar aqui, ó, dia 15, com início às 9 horas e término no mesmo dia, né? Afinal de contas, é um equipamento só. No mesmo dia, vamos colocar aqui, né? Deu tudo certo, termina aí no horário do almoço. E quem vai executar? Vou colocar aqui, quem vai lá vai ser o Marcos. Ok? Então eu fiz o quê? Agendei o serviço. Próximo passo é só mudar o status aqui, ó, para agendado. Ok? E quando eu for olhar lá na agenda, o pedido ele vai aparecer aqui na agenda. Dia 15, João Antônio, instalação de ar-condicionado de 9.000 BTUs. Então, no dia do serviço, né,
O seu técnico, né, vai aparecer na agenda dele, esse serviço, ok? Vai aparecer na agenda dele esse serviço. Então, na hora de fazer, na hora que ele te abrir no celular, é só ele clicar aqui em cima do endereço, ele já vai abrir o Google Maps, automaticamente já para ele colocar a rota, né, e ir pro cliente. Se ele precisar entrar em contato com o cliente, é só ele clicar em cima do nome do cliente, que vai aparecer aqui o telefone do cliente, tá bom? Então no dia vai começar, o que ele vai fazer? Vai vir aqui mudar o status para em andamento. E aí ele vai lá executar o serviço. Você pode perceber que quando ele mudar lá na sua agenda, vai aparecer em laranjinha, porque o serviço está em execução, ele está executando esse serviço. Então, quando ele concluir o serviço lá, né, o serviço, ele concluir, vai aparecer também com a cor alterada para você, vai ficar azulzinha lá. Quando concluir o serviço, o próximo passo é fazer o quê? Sempre, né, de preferência, você vir aqui, ó, pegar o visto do seu cliente, ó, a assinatura do seu cliente, e também anexar fotos do local, né? Muito legal você fazer isso. Você clica aqui no botãozinho mais. No celular ele já abre a possibilidade de você pegar da câmera, né? Direto da câmera. E aí você tira as fotos e anexa essas fotos aqui. Então você fica com todo o histórico do antes e o depois. Depois o cliente fez o pagamento para você. Como vai pagar? Cheque, boleto, vai ser faturado? Como vai ser? Depois o cliente pagou para você, você simplesmente clica aqui em faturado e aí você encerrou esse atendimento. O que eu sugiro você fazer agora? Você vir aqui, lembrando assim, o serviço já está faturado, você já tirou ele da caixinha aqui do orçamento, você conseguiu vender, agendou, executou o serviço, concluiu o serviço, já faturou, né? O cliente já pagou. Vamos supor que o cliente paga maquininha, PagSeguro, tem várias maquininhas, cobra na hora. Então, você já concluiu aqui. Qual o próximo passo? O que eu recomendo fazer é você vir aqui em tarefas e criar uma nova tarefa, né? Criar uma nova tarefa, escolhe o cliente, né? E aí você escolhe aqui, ó, nessa tarefa ligar, oferecer higienização. Você coloca agendado, vou escrever melhor. Porque daqui a um ano esse aparelho ele vai dar sujo, etc. Você pode colocar um período inferior se você quiser. E aí você coloca aqui quando é que você quer, né? Então, julho de 2022, coloca aqui dia 5. Você agenda. Então, o que acontece? Quando daqui um ano vai aparecer na sua agenda às 9 horas para você ligar para o cliente, né? Então, você agendou uma atividade, né? Uma tarefa. Então, daqui um ano, você vai ligar para esse cliente e você vai oferecer para ele um serviço de higienização, ou seja, né, você simplesmente não vai ali esquecer do cliente. Então, esse é um processo, tá? Esse é um processo. Esse é o processo de quando o cliente entra em contato, ele pede um orçamento e você manda o orçamento para ele, você faz o acompanhamento e aí depois você fecha, né, o serviço e a agenda. A outra opção é quando o cliente liga, você apresenta o serviço e o cliente fala assim, não, gostei, quero fazer. Quando é que você pode vir? E aí você vai olhar na sua agenda, você vai ver qual a data disponível que você tem e você vai falar, não, eu posso fazer, olha, eu posso fazer no dia 7 às 9 da manhã. Aí ele fala, não, tá bom, quero fazer. O que você faz? Você clica direto na agenda. Você vê que ele já carrega o dia aqui, ó, e aí você simplesmente vai escolher o cliente, né? Eu vou colocar aqui 1, 2, 3 turismo, né? Ele pega aqui já os dados, então eu vou colocar aqui preventiva, vou colocar aqui limpeza de 3 splits, não preciso escrever nada aqui, só se eu quiser. E aí eu vou colocar o horário, vou colocar das 8 até as 3. Vou escolher aqui, né, quem é que vai executar o serviço. Salvo. E aí você vê que ele já me carrega aqui o serviço prontinho. O que eu vou fazer? Vou vir aqui de novo, escolher o serviço, tá? Higienização. Vou colocar aqui 3 máquinas. Ele já me calcula automaticamente. Ó, ele já me calcula. Vou colocar aqui o valor na vista. Ok? Observações. Eu posso vir aqui e colocar, ó, não incluso
carga de gás e clico em salvar. Mesma coisa, vou imprimir aqui, ó, e pronto. Tá? Esse é o processo. O outro processo, caso, por exemplo, eu seja só uma agenda, só para agendar uma visita técnica, por exemplo, eu posso tanto criar o ideal é você vir aqui, ó, e criar uma tarefa, por exemplo. Você vem aqui e cria uma tarefa, né? Aqui, ó, clica aqui do ladinho, clica tarefa, você escolhe a tarefa, né, o que é para fazer, você vai até o local do cliente, você coloca aqui, ó, de novo aqui, João Antônio, ó. Vou colocar aqui, ó, visita, ó, vou colocar aqui, orçamento, instalação de split. Aí você coloca o horário que você agendou a visita com o cliente, das 10 até das 10 até as 11, quem é que vai lá fazer a visita e pronto. Então, eu crio aqui uma visita. Então, na agenda me aparece a visita. Tá vendo que aparece aqui, ó, P de pedido, que é serviço, né? E T, que é uma tarefa. Pode ser ligar, pode ser uma visita técnica, pode ser N coisas. Então, você coloca aqui, né, tarefa concluiu, mesma coisa. Eu venho aqui, concluo isso aqui, né? Eu coloco como concluído, salvo. E aí, daqui eu crio um orçamento, já com as informações do cliente. E aí, sim, eu fico acompanhando o orçamento aqui. Tá bom? Mais algumas coisas interessantes aqui com relação a essa questão do agendamento, que é o seguinte, ó, quando eu clico aqui em agendar, tá vendo que está sendo uma opção aqui que é repetir? Quando eu clico aqui em repetir, eu posso colocar repetir isso diário, semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral e anual. Para que isso? Para quem trabalha com serviços que repetem, como contratos de manutenção preventiva, ou aqueles clientes que falam assim, poxa, eu gostei do seu serviço, você me avisa daqui 3 meses para fazer de novo? Aí simplesmente você coloca aqui, ó, trimestral. Então, assim, a cada 3 meses ele vai aparecer na sua agenda automaticamente. Então, você não esquece de avisar o cliente. Já fica na tua agenda, você coloca só uma observação no pedido, confirmar, aprovação e etc. Aí você sempre liga para o cliente. Ô, fulano, tudo bom? Como vai? Você lembra que você me pediu para lembrar de você para fazer a higienização? Está agendada para amanhã. Vai confirmar? Mantém? Ah, sim, mantém. Então pronto, você consegue fazer isso. Para quem tem contratos de manutenção preventiva mensal, é a mesma coisa. O cliente, você vem aqui, ó, no pedido, e aí você escolhe um cliente, por exemplo, Hotel Monte Belo. E aí eu coloco aqui, ó, preventiva mensal. E aí eu coloco a data de início, né, a data que vai ser executado. Então, assim, ó, esse serviço vai ser na segunda-feira. Como hotel, vai demorar 2 dias lá para executar o cliente. Então, eu vou colocar que começa das 8. Ó, vou colocar aqui, ó, começa das 8, não, aqui começa das 9 e termina até o dia todo no cliente, até as 17 horas, ok? E aqui vai Marcos, eu vou colocar assim, ó, aqui se escreve, ó, preventiva mensal, preventiva mensal, seguir a rotina PMOC que está no cliente. Pronto, clico salvar. E aí, ele já me salvou ele aqui, ó, né? E aí, o que eu vou vir fazer aqui? Vou colocar aqui, ó, mensal, ok? Coloco uma data para terminar? Coloco para terminar até julho de 2022. Ou seja, em julho de 2022 ele para de repetir e eu tenho que criar novamente. Se eu quiser, ok? Senão ele pode ficar repetindo. Aí você clica em salvar. E aí você pode ver aqui na agenda, por exemplo, ó, ele está aqui na agenda. Então, se eu colocar aqui, ó, para onde ele veio, até o Monte Belo, você está vendo que está com esse símbolozinho aqui, ó, significa que repete. Então, se eu olhar no mês que vem, ó, tá vendo? Ela está aqui, ó, entendeu? E ela vai ficar sempre repetindo. Todos os meses ela vai repetir, tá? Você não precisa ficar agendando uma a uma. Outra coisa muito interessante, por exemplo, se você pega um cliente, vamos aqui no cadastro de clientes, ó. Aqui tem todos os clientes, né, por ordem alfabética, ou se você quiser, você pode pesquisar o cliente aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, Drogaria Rio. Esse cliente, por exemplo, tá vendo que tem aqui tem nenhum endereço adicional. O único endereço dele aqui é Alameda Santos. Mas vamos colocar que esse cliente, de repente, é uma rede de lojas. Então, eu posso colocar aqui Loja Itaim. Aí eu coloco aqui, Avenida
Avenida 9 de Julho, 3.000, 3.000. Itaim, São Paulo, e salvei. Certo? Então, eu criei aqui um outro endereço. Se eu for, por exemplo, criar um pedido, e aí eu coloco aqui Drogaria Rio, você vê que ele aparece os dois endereços. Então, se você está atendendo um cliente que ele tem várias lojas, vários endereços, você pode criar a ordem de serviço, o pedido, né, específico para ser atendido naquele endereço. Tá? E você sabe depois em qual endereço foi executado o serviço. Tá bom? Outra coisa, você também pode ver aqui os relatórios, tá? Então você tem aqui a sua evolução da sua carteira de clientes, ou seja, quantos clientes você está cadastrando mês a mês, quantos pedidos você está emitindo mês a mês, a quantidade de pedidos que você tem faturado mês a mês, qual funcionário seu que mais atende, que mais traz serviços, e os serviços que traz mais dinheiro para a empresa. Então, se você consegue, assim, são relatórios muito diretos ao ponto, com a informação que realmente você precisa saber, tá bom? Bem, o sistema é basicamente isso, o objetivo do sistema é organizar o seu dia a dia, organizar a sua emissão de orçamentos, trazer mais agilidade para o seu dia a dia, né, para você trabalhar na rua ou com a sua equipe, ou seja, se você tanto trabalha sozinho como se você tem funcionário, você consegue fazer todo mundo trabalhar utilizando o sistema. É muito simples, é muito fácil de usar. Se você tem interesse em testar, você pode testar gratuitamente por 15 dias, tá? Não tem nenhum custo para testar, não precisa de cartão de crédito, não precisa de absolutamente nada. É só clicar no botão aí para criar a sua conta. Eu vou deixar o link aí embaixo, tem um botãozinho aí embaixo para você experimentar grátis por 15 dias. E aí eu vou te mostrar um outro vídeo para você configurar a sua conta. Rapidinho, você vai fazer a configuração, colocar todas as informações da sua empresa. Também já vou te dar o link para você fazer o download do aplicativo. E aí você pode testar na sua operação, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar uma mensagem, vou deixar o meu contato aí embaixo também. É isso aí. Valeu, abraço, até mais.